Oi, Irmandade, paz do Senhor. Bora aí de capítulo 3 de Mateus. Vamos lá? Vamos direto para o texto para a gente não perder tempo. Esse texto é maravilhoso. Todos são. Se a gente for falar de um texto favorito, todos são, né? Esse insere um personagem novo, que é João Batista, que a gente pode ver aqui. O título: João Batista prepara o caminho. Antes disso, de entrar em João Batista, vamos orar? Oremos. Ó Deus bendito, nós te louvamos, Senhor, por este dia. Muito obrigada, meu Deus, por mais uma vez o Senhor nos permitir ler a tua palavra. Abre as nossas mentes, Senhor. Abre o céu sobre nós. Derrama esta palavra e que ela fique enraizada em nós, para que a gente possa mudar, ter mudança de mente e mudança de atitude, gerar bons frutos para o teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente? E aí diz assim o título: João Batista prepara o caminho. E aí o texto já começa assim: naqueles dias, nós estávamos falando antes do nascimento de Jesus, nós falamos da profecia, da fuga dele para o Egito, e aí ele teve que fugir. E depois, quando Jesus voltou, aí a história já inicia aqui, no caso no livro de Mateus, com esse Jesus adulto, né? O Jesus já aparece aqui adulto. Os outros livros vão falar de uma parte aí de Jesus ainda na juventude, muito novinho, mas aqui não, aqui a gente entra direto em João Batista pregando no deserto. Vamos lá? No 3 diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. João, ele era primo de Jesus, só para matar uma curiosidade e fazer um adendo. Ele era primo de Jesus, e aí no outro livro a gente vai explicar melhor isso, porque aqui ele não narra. Mateus entra direto já na história. E aí ele pregava no deserto. E qual era quando a gente fala deserto, deixa eu até grifar essa palavrinha, deixa eu fazer de rosa que é melhor. Essa palavrinha deserto. O que quer dizer aqui para nós, já que ele pregava no deserto? Quer dizer separação. Quer dizer que ele não era igual a todo mundo. Tinham grupos religiosos e a gente vai ver mais à frente, mas ele não era igual a todo mundo. Ele pregava no deserto. Ele era separado e diferente do que vinha acontecendo naquele momento da história. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está aproximando, está próximo. Quando ele fala de reino dos céus, lembra que ele está falando para judeus, né? Mateus está falando para judeus. E para o judeu é difícil falar Deus, a palavra Deus, porque ele teme usar o nome de Deus em vão. Ele segue as leis, né? E ele não quer usar o nome de Deus em vão. Por isso que está escrito, então, reino dos céus. E aí João estava fazendo essa pregação. E ele dizia assim: este é aquele que foi... aliás, o texto diz assim: este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Então aqui a gente falou de profecia nos capítulos anteriores. E João, ele é a própria profecia. Tem uma profecia falando sobre ele. E essa profecia é o próprio João. E a profecia dizia assim: voz do que clama no deserto. Então tá falando dele, ó. Preparem o caminho para o Senhor, para Jesus. Olha que coisa linda. Endireitem as veredas para ele. É maravilhoso esse texto porque ele é a pessoa da profecia como homem encarnado, né? No versículo 4 diz assim, aí vai falar sobre João. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, ele usava um cinto de couro na cintura, o seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Pessoas de Jerusalém, e ainda aqui para cima, no 5 ainda, ele diz assim, ó, isso é importante. Pessoas de Jerusalém e de toda a Judéia iam de toda a região ao redor do Jordão ter com ele, iam até ele. E aí é interessante que às vezes você vê que ele era diferente, essa roupa, essa comida, isso tudo mostra que ele era diferente. Ele era separado, então ele pregava no deserto, e isso mostra uma coisa contrária ao que a gente faz hoje em dia, trazendo assim para nós, né? Que a gente quer ser igual a todo mundo, a gente veste roupa da mesma cor, a gente tenta ser para agradar, para as pessoas virem até nós. E ele não se importava com essas formalidades, ele não se importava em ser diferente. E as pessoas de toda a região iam até ele. E por quê? Porque ele tinha um propósito, e o propósito era preparar esse caminho para Jesus. No 6 diz assim, sobre essas pessoas que iam até ele, diz assim: quando confessavam os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Então aqui a gente vê confissão de pecados. Grifa aí a palavra confissão, que é interessante. Quando a gente fala, e tem um poder muito grande em fazer isso, confessar, falar sobre os nossos pecados,
Isso nos dá, assim, uma maior força para evitar esses pecados. E é muito importante confessar pecados, porque quando a gente fala, a gente reconhece que está errado, reconhece o erro que está em nós. E as pessoas faziam isso e eram batizadas. E nesse caso aqui, batizados, quer dizer que eles mudavam a vida. Batismo requer uma mudança declarada de vida. E é isso que o versículo 6 está nos mostrando aqui. No 7, ele vai apresentar agora 2 grupos, e diz assim no 7. No entanto, quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes. E é interessante, esses aqui eram 2 grupos religiosos de judeus, os fariseus e os saduceus. Religiosos, eles criam, no caso, os judeus e os fariseus, eles acreditavam em coisas um pouco diferentes. Os fariseus acreditavam na ressurreição e os saduceus negavam a ressurreição e negavam o juízo final. Então eles tinham um atrito, eles não se davam bem. Só para a gente ter o conhecimento aqui, os fariseus, eles tinham 613 mandamentos. Daqueles 10, imagina, se transformaram em 613. Será que era fácil cumprir? Então, aqui ele apresenta esses 2 grupos de religiosos e olha o que ele fala sobre eles. Para eles, aliás, né? Ele diz assim, raça de víboras. Gente, isso é muito, muito grave, né? Quando ele chama eles de raças de víboras. Diz que tinha um tipo de víbora que, quando ela estava no ventre da sua mãe, então, essa víbora está no ventre da mãe, antes de nascer, diz que ela devorava a própria mãe, de dentro para fora. Olha que loucura isso. E ele chama estes grupos religiosos, os fariseus e os saduceus, de raças de víboras. E ele diz assim, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira vindoura? A ira, eu falei vindoura porque eu li bastante tempo a Bíblia na versão Almeida, e aí isso fica na minha cabeça, né? Então, fugir da ira que virá, deem fruto. Aí ele começa a inserir uma coisa muito interessante. Ele fala assim, ó, deem fruto que mostre arrependimento. Então vamos lá, a gente precisa grifar essa palavrinha, fruto e mostre, porque ele está trazendo essa ideia de que os fariseus e os saduceus, que eram religiosos, eles tinham frutos. E os frutos deles eram visíveis, mas não eram visíveis a ponto de demonstrar essa mudança de vida e arrependimento. Era um cumprimento de leis, mas sem mudança de vida. E isso me faz pensar em nós, né? Quantos de nós somos religiosos nesse sentido e a gente quer cumprir leis, quer cumprir regras e a gente não mostra frutos de arrependimento? E aí ele diz assim, continua falando, não pensem dizer a vocês mesmos, temos Abraão como pai. Lembra que eu falei lá no início, quando ele fala da genealogia, que ele falou no comecinho aqui, ó, que eu falei que era importante grifar? Ele fala filho de Abraão. É por isso, porque eles acreditavam que por ser da linhagem, né, dessa linha de Abraão, já estava tudo bem. E aí João vai repreendê-los e diz isso, ele diz assim, ó, vocês pensam que vocês dizem para vocês mesmos, temos Abraão como pai, pois eu digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Então, aí ele continua assim, ó, no 10. O machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não... Olha só o que ele vem falar do fruto de novo. Toda árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Então, ele está falando assim, tem que frutificar, né? E aí a gente pensa assim, é fácil. Os saduceus e os fariseus frutificavam. Tem que frutificar. Mas aí ele continua assim, no 11. Eu os batizo com água para arrependimento. Mais uma vez, o batismo e confissão de pecados é para arrependimento. Mas depois de mim... Eita, é maravilhoso. Agora ele começa... Sabe a voz do que clama no deserto? Anunciando, preparando essas veredas, esses caminhos? É isso aqui, ó. Mas depois de mim, vem aquele que é mais poderoso do que eu. De quem ele está falando, hein, gente? De Jesus, né? De quem não sou digno. Olha o que ele fala sobre ele mesmo. Não sou digno de levar suas sandálias. Vamos grifar aqui. Não sou digno de levar suas sandálias. E aí, ó, não sou digno. Antigamente, no caso, os escravos, eles carregavam as sandálias dos seus senhores, tinha esse hábito, né? E ele está dizendo assim com essa frase, eu não sou digno nem de ser escravo de Jesus. Olha que coisa impressionante. Nós também não. Às vezes a gente se acha que é bom, acha que é inteligente, acha que é trabalhador, acha que é esforçado, acha muito, a gente se acha muito. E na verdade nós não somos dignos de nada. Porque tudo vem do Senhor, né? E aí ele continua falando assim, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo, aleluia, ó, Espírito Santo e com
fogo. Ele traz pá na mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo. Isso aqui ele está falando, sabe o quê? Revelação dos últimos dias. No seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Fogo que nunca se apaga. A gente está falando do quê? A gente está trazendo aqui uma revelação sobre os últimos dias. É o que parece aqui, né? O que aparenta. Ele diz assim, o trigo, na verdade, ele vai ser colhido. Então, nos últimos dias, o Senhor vai vir buscar os seus. Então, o trigo vai ser colhido e ele vai separar, né? Sabe o que está falando aqui também? Como ele está falando para religiosos, olha que coisa interessante que me ocorreu aqui. Ele está falando da palha, né? E do trigo. O trigo, ele é envolvido nessa palha. A palha é o que pode ser visto, é a religião. A palha é o que está fora. E a palha vai ser provada no fogo, vai ser queimada pelo fogo que não se apaga. A palha vai acabar. Mas é o trigo o que está dentro, né? O que está dentro é que vai ser visto. O que está dentro é que vai ser, quando for lançado para cima, e vai ter, o conteúdo é que vai ser apresentado, não a palha. Não é a nossa aparência que vai fazer mudança em nossas vidas. Não é a religião, não é o que está fora. E a nossa religião não pode nos separar do Senhor. A gente tem que se preocupar com isso. E ele vem dizendo isso para os saduceus e para os fariseus. E é muito interessante. Por quê? Porque eles não se davam bem, fariseus e saduceus. Mas eles se unem para combater Jesus e para combater os seus seguidores. Olha como o inimigo arruma essas brechas, né? Dois grupos que não se davam vão se unir para combater a Jesus, que é a verdade, é o verbo encarnado, é o Filho de Deus e os seus seguidores. E aí o texto continua aqui e ele vai falar agora sobre o batismo de Jesus, que é uma coisa maravilhosa. No versículo 13, ele diz assim, então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado. Significa que ele veio para isso. Então Jesus veio para ser batizado por João. Porém, olha isso, João, tentou impedir Jesus. Gente, João, lembra que eu falei? A profecia encarnada, o homem é a própria profecia, a profecia é sobre ele. Esse homem, eu fico falando assim, ele preparava o caminho para Jesus. Que homem é esse? Separado, centrado em Deus, nas coisas do alto. E aí o que acontece aqui? Ele tentou impedir Jesus. E como é que ele tentou impedir Jesus? O texto continua assim, dizendo... Ele tentou impedir Jesus falando algo. E aí a gente tem que se atentar para isso. Porque assim também conosco, será que não acontece? Nós precisamos calar, porque a gente fala muito, muitas vezes. E será que, por tanto falar, a gente não está tentando impedir Jesus? A gente deixa de ouvir Jesus porque está falando. E a gente precisa calar. Porque este homem, diferente de nós, gente, ele era diferente. Ele tinha algo que a gente não pode falar que a gente tem nos dias de hoje. Ele tinha uma profecia que dizia o que ele ia fazer, e ele estava cumprindo essa profecia em nós. E a gente faz o quê? Também tenta impedir Jesus todos os dias. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, com a nossa fala, com aquilo que a gente... Mesmo que seja com boa intenção, porque aqui ele estava com boa intenção, que ele se coloca no lugar dele e diz, eu não sou digno, nem de carregar suas sandálias. Mas aí ele diz assim... Jesus tentou impedi-lo dizendo, eu preciso ser batizado por ti. E tu vens a mim? Então ele questiona Jesus. João questiona Jesus. E Jesus responde, deixe por enquanto, porque convém que façamos assim. Convém que façamos assim. É necessário fazer assim. Que ele é o cumprimento, né, da promessa. Que façamos assim para cumprir toda a justiça. Ele estava cumprindo a ordenança do céu. Então João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram. Eita, eu vou até mudar a cor. Vocês sabem quando eu mudo a cor, né? Jesus maravilhoso, Naquele momento, os céus se abriram. Sabe o que me fez pensar aqui? Porque os céus se abriram? Significa que em algum momento os céus estavam fechados. Porque se abriu é porque estava fechado. Então, que a nossa oração seja que o Senhor abra o céu sobre nós. Porque as coisas acontecem. E sabe o que aconteceu aqui? Um evento incrível. Os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus. Olha que coisa é isso. Isso é impressionante. E o Espírito de Deus descendo como pomba, e pousando sobre ele. Sobre quem? Sobre Jesus. Então, uma voz, e aí a gente vai grifar voz dos céus. E aí, mais uma vez, está escrito dos céus, mas poderia estar escrito de Deus, mas o judeu não iria gastar o nome de Deus assim, ele não usa, né? Então, uma voz dos céus.
porque a gente está referindo aqui ao reino de Deus, né? Uma voz dos céus e diz: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me alegro, em quem me comprazo, como dizem outras versões. E aqui está estabelecida e demonstrada para nós a Trindade, o Pai, o Filho e o seu Espírito, para demonstrar que tudo isso aqui é mão de Deus, movendo céus e terra, e mesmo a gente, muitas vezes, tenta impedir, por falta de, ou por falta ou por excesso, né? Nesse caso, falando, era só ficar quieto, né? E às vezes a gente sobra quando deveria ficar quieto, a gente sobra palavras, né? Então vamos orar nesse sentido, pedindo a Deus esse direcionamento para nossas vidas. Esse texto fala isso, né? Ele fala que esses homens religiosos estavam cegos, eles não queriam ouvir, e nessa cegueira espiritual, eles cumpriam regras, cumpriam mandamentos, mas não estavam com Deus. E que Deus assim nos abençoe, que a gente possa assim ter os céus abertos sobre nós, e ver como essa pomba marcou aqui um novo ciclo. Remete até ao Antigo Testamento, faz a gente lembrar, porque quando Noé estava começando de novo, para começar, ele lançou uma pomba, né? E aquele animalzinho voou até ele pousar e quando começou tudo de novo. Então tem aí algo novo para nós, do Filho amado, né? Esse Filho em que nós também temos prazer. Nós amamos o Senhor Jesus. E como é maravilhoso conhecer a sua palavra. E daqui a pouquinho a gente vai para o capítulo 4. Deus assim nos abençoe.